Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Olá, seja bem-vindo. Esta é a História das Histórias. Eu sou o João Paulo Sacadura e o Jorge Adolfo Marques, historiador e professor, ele que é mestre em arqueologia, vai hoje, depois de nos mostrar a estação rupestre de Mololinhos hoje vamos à época romana e vamos falar de uma estalagem romana da Raposeira, que fica ali para as zonas de Mangualde. Vamos a isso. Jorge, bem-vindo. Olá, de facto ontem andámos por Molelinhos, hoje vamos aqui um bocadinho mais para o interior, para o concelho de Mangualde e para visitarmos, para fazermos referência e incentivar a visita a um local, a uma estação arqueológica que durante muitas décadas foi conhecida como a Citânia da Raposeira. Aliás, ainda hoje para se referir, é a Citânia da Raposeira. Okay. E que é um local que foi escavado já no século XIX. Olha, o primeiro arqueólogo, digamos, que escavou foi José Osório de Castro, que foi apoiado pela Sociedade Martim Sarmento, de Guimarães, a famosa Sociedade Martim Sarmento, e em 1889, ele andou lá em 1889. Mas depois o local que fica ali, hoje dentro da cidade de Mangualde, até que há umas décadas atrás ficava na periferia, naqueles terrenos agrícolas, na periferia da cidade. Era uma pequena cidade, enfim, nas últimas décadas cresceu significativamente, e este local, situado na base do Monte da Senhora do Castelo de Mangualde, um local muito conhecido, que curiosamente foi a cabeça, aí provavelmente situou-se o Castelo das Terras de Zurara, e que muito antes desse castelo que lá existiu no Alto da Senhora do Castelo, foi um castro de um povo, os Araocelum, que são referidos numa inscrição romana. Portanto, uma inscrição romana que refere a esse povo que provavelmente vivia ali e que mais tarde vai dar origem a um castelo. Portanto, na base desse monte fica a tal Citânia da Raposeira, que depois dessas escavações iniciais foi também escavado por uma figura incontornável da arqueologia regional, que é a doutora Clara Portas, que durante 12 campanhas consecutivas, desde 1985, escavou, deu a conhecer aquela estação, aquele sítio. Aquilo foi quase um século, agora que eu estou a ver, desde 1889, sim, as primeiras sondagens arqueológicas, quase 100 anos depois, voltou então a doutora Clara Portas a pegar naquilo. Incrível. Exatamente, quase 100 anos depois, há um arqueólogo, claro, um arqueólogo com as técnicas modernas digamos, de investigação, que escavou o local, pôs quase a descoberto tudo quanto hoje podemos visitar, que é importante dizer que o local pode ser visitado muito facilmente. Okay. Estaciona-se o carro ali mesmo à portinha do sítio onde fica a estação, e caminham-se 20 metros, é logo ali. Se tanto. Sim. Não se paga bilhete para entrar, portanto não se paga bilhete para entrar, tem uns painéis, acesso livre. Tens painéis explicativos, painéis explicativos, portanto, acesso livre, mas responsável. Sim, claro, muito importante. E nós devemos sempre chegar e deixar o sítio mais limpo do que quando chegámos lá. Exatamente, quando sairmos, exato. E, portanto, em 2012, 2013, a estação arqueológica foi objeto de recuperação, de requalificação, porque a Câmara de Mangualde, exato. Pela Câmara de Mangualde, não se encontrava, digamos, nas melhores condições de visita, e essa intervenção permitiu recuperar e
perante as estruturas arqueológicas, digamos, os muros que estavam à vista e os materiais, porque é importante dizer que saíram de lá muitos materiais cerâmicos, moedas, objetos em metal, que saíram do espaço que foi escavado, não é? Mas portanto, conjugando todos esses elementos, foi dada uma nova interpretação ao sítio, isto é, até há alguns anos atrás, era interpretado como sendo, eventualmente, uma vila romana. Portanto, uma moradia, uma casa. Exato. Uma casa de um senhor de campo. Um monte. De campo, exatamente. Como no Alentejo, monte alentejano que sucede precisamente a vilas que na sua origem eram vila romana. E depois teve uma ocupação visigótica, árabe, por aí fora, até aos nossos dias. Então quer dizer, Jorge, pelo material que encontraram e que foram descobrindo, perceberam que não era se calhar uma vila, mas era mais do que isso. Era provavelmente, ou será era a tal estalagem, não é? uma mansio ou mutatio. Isto são os nomes latinos para uma estalagem romana. Uma estalagem romana que seria pública, mas que era importante, era um bocado como as nossas estações de serviço nas autoestradas. Então. Porquê? Porque ali perto, ali ao lado, passava uma importante estrada romana. Uma importante estrada romana que vinha lá de Mérida, da capital da Lusitânia, Mérida Augusta, e portanto e que passava ali neste percurso dirigindo-se a Viseu, Visaium, como tu chamavas, não é? A Visaium, como tu nos disseste. Romana, a Visaium romana, portanto a cidade romana de Viseu. E que se dirigia a Braga, a Brácara Augusta. Portanto, havia ali uma estrada importante, uma estrada imperial. Sim. Essa estrada teria que ter, ao longo do seu percurso, locais onde as pessoas pernoitassem, mudassem de cavalo, alimentassem os cavalos, descansassem, enfim, uma série de faz lembrar coisas... como há no norte da África os caravansarais, aquelas, não é? Aquelas estalagens de caminho, da malaposta. É a estação de serviço que nós temos, mas sem a dormida, basicamente. Mas dava-se combustível aos animais, as pessoas comiam, enfim, podiam repousar um bocadinho, tomar o banho. Porquê? Porque entre as estruturas que foram identificadas naquele sítio há, por exemplo, umas termas, uma parte de banhos, uma parte de banhos que, embora relativamente reduzida, mas público, exato. Sim, permitia o a quem público. Pernoitasse também poder refrescar e lavar, exatamente, a sua higiene, pronto. Fazer a sua higiene muito ao costume romano. Exatamente. E portanto, não muito longe, portanto, naquele espaço todo escavado, há também vestígios de uma possível forja, portanto, que não está onde trabalhava o ferro? Onde se trabalhava o ferro, que podia ser precisamente para aspectos de compor uma carroça, uma roda, dos cavalos, uma roda, portanto, esse tipo de coisas. Uma oficina, digamos. Uma oficina, portanto. Exatamente, era ali uma oficina de rápidos. Exato. Serviços rápidos. Serviços rápidos. Ora, esta mansio ou mutatio, portanto, como eu disse, esta estalagem romana, exato. Provavelmente ali dos inícios da nossa era. Do primeiro século, portanto. Exatamente, terá sido ali do período do imperador Augusto, e que estava ali junto àquela estrada. Foram encontrados muitos materiais cerâmicos de grande qualidade, moedas, foi encontrado um pequeno tesouro numismático de alguém que já não o recuperou, escondeu as moedas, mas elas ficaram lá. Nunca mais as recuperou, portanto, coitado do indivíduo que as escondeu, ou se esqueceu do sítio, ou aconteceu uma tragédia qualquer. Portanto, tudo isso pode visitar aqui. Tudo isso pode visitar. Os materiais encontram-se guardados numa associação em Mangualde, que promoveu as escavações arqueológicas e pela Câmara Municipal.
Agora, o interessante aqui é que nós, no local, percebermos que é um território profundamente romanizado e que estava ali junto à estrada imperial e que permitia, digamos, o apoio a todos aqueles que circulavam nessa estrada imperial. Portanto, Muito é curioso. um local muito interessante, um local a visitar, um local em espaço aberto, portanto, ótimo para estes dias Exatamente, de de calor, verão, exatamente. de verão. Mais uma sugestão extraordinária e agradeço muito. Jorge, é sempre bom ir passear, guiados por ti aqui. Estamos numa estalagem romana, eu adorei a ideia da estação de serviço e, de facto, é muito engraçado. Da Raposeira, ainda por cima, mas com tudo o que lá se encontrou e que se pode visitar, os quartos, aquelas dependências que há ali à volta, com quartos, cozinha, armazéns, estábulo, a tal forja, provável forja que tu falaste. Muito, muito, muito curioso. Fica então esta sugestão da estalagem romana da Raposeira, ali bem perto de Mangualde. E quanto a nós, Jorge Adolfo Marques, marcamos encontro amanhã. Até amanhã, bem-ajas. Um abraço. Até amanhã.